Meus queridos irmãos, com alegria vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade com as lições bíblicas do primeiro trimestre do ano 2026, com o tema A Santíssima Trindade. A lição que vamos comentar hoje é a lição número 9, para ser aplicada no dia 1º de março, neste próximo domingo, se assim o nosso bom Deus permitir. O tema da lição: o Espírito Santo, o regenerador. Quero me identificar neste momento. Sou José Arilton Cândido, cooperador adjunto da obra do Senhor Jesus Cristo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Patu, estado do Rio Grande do Norte, aluno da Escola Bíblica Dominical e, pela graça de Deus, estamos contribuindo, dando a nossa parcela de contribuição nos ensinos bíblicos da nossa lição de adultos. A lição que iremos estudar, ou que estamos estudando, fala acerca do Espírito Santo, o regenerador, baseado na temática desse trimestre, como já falamos, em princípio, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. O texto áureo da nossa lição diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de João. A verdade prática da nossa lição diz assim: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Este tema de regeneração, ele é muito importante para compreendermos como foi o nosso princípio, o nosso primeiros passos, a nossa decisão, o dia em que verdadeiramente nós fomos movidos por um poder espiritual que, através da conscientização do pecado, da justiça e do juízo, nos levantamos para tomar esta importante decisão, que é aceitar a Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, publicamente. Esta decisão, confesso que não é uma decisão tão fácil, pois eu lembro dos meus primeiros passos, meus primeiros dias, e o grande dia da minha decisão, pois foi gerado um peso de temor e tremor no meu coração. No entanto, também eu falo de um segundo peso, que é o fator decisório de romper barreiras, romper as multidões, romper os obstáculos, romper os olhos humanos e tomar essa decisão pública, como muitos dos nossos irmãos assim o fizeram, e muitos estão também a fazer, porque o Espírito Santo ele não para de realizar esse trabalho importante, que é verdadeiramente o processo da regeneração. Nesse sentido, o comentador destaca o nosso tema baseado na nossa lição bíblica, que está citado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Eu gostaria de ler com satisfação esta leitura bíblica em classe, para poder darmos continuidade aos pontos da nossa lição. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Atentemos que este homem, ele era um homem de importância pública, era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Baseado nesta lição bíblica, nesta maravilhosa lição, nós vamos aqui partir para a nossa introdução, que diz o seguinte: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Aqui fala de algo indispensável para a salvação da vida do homem. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Esta lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como o agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana, e esta natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na introdução podemos já perceber a abordagem que o nosso comentador, o pastor Douglas Batista, ele traz para nós, o entendimento simples que para ter uma vida em Cristo Jesus necessário é nascer de novo. E o personagem principal desta lição é o nosso irmão Nicodemos, um judeu, um homem que era príncipe também dos judeus, um homem preparado no conhecimento, era um homem que tinha uma atividade pública, e ele foi a pessoa pela qual Deus a agraciou para que trouxesse para nós, nos dias presentes, este testemunho do encontro maravilhoso com Jesus Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo, ao recebê-lo, ele começa a fazer perguntas importantes ao Senhor Jesus Cristo. Fala da personalidade de Jesus, que nenhum milagre ele poderia fazer se não viesse da parte de Deus, pois ele foi atraído pela importância do ensinamento espiritual de Deus e também pelos milagres que o Senhor Jesus Cristo operava. Oxalá que nesses dias presentes as pessoas possam olhar para Cristo, pois em lições anteriores o Senhor mandou que nós olhássemos para Ele, ouvisse Ele, que a humanidade, que a sociedade presente, que as pessoas que vivem neste século presente possam olhar para Cristo através do teu santo evangelho, anunciado pela Igreja do Senhor, e tomar esta importante decisão de se chegar a Jesus Cristo para dirimir as suas dúvidas. Assim fez este homem chamado Nicodemos, louvado seja Deus, príncipe dos judeus. E quando nós estamos meditando nesta grandeza, ou a grandeza deste encontro de um homem com Jesus Cristo, também passamos a pensar na grandeza do nosso encontro no dia em que tomamos a decisão para Jesus. E também falamos da grandeza que você, meu querido ouvinte, meu querido amigo, minha amiga, meu irmão, se você está distante de Jesus Cristo, quão bom é que você tome esta decisão o quanto antes possível, porque os dias se abreviam e cada um precisa dar conta da sua vida diante do Senhor nosso Deus, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, um instrumento regenerador. O Espírito Santo, ele é regenerador. Ele conscientiza do pecado, ele conscientiza da justiça, ele conscientiza do juízo. E agora, o homem tomando esta decisão importante, se arrependendo e crendo no Evangelho de Jesus Cristo, ele passa ou passará pelo processo de regeneração, que é isto que estamos falando neste importante momento. Uma vida regenerada. O primeiro ponto, comentador, traz o seguinte: regeneração.
uma obra trinitária, ou seja, não está ausente aqui a Trindade, está aqui presente o Pai, está presente o Filho e o Espírito Santo. Mas é importante destacar que a obra do Filho e do Pai, ela está sendo realizada nos presentes dias de nossas vidas por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo, a promessa de Deus através do Filho, quando foi assunto ao céu. E ele disse para os discípulos ficar em Jerusalém até que seja revestido do poder. E Jesus encaminhou eles ao cenáculo, eles obedeceram para que ali pudesse receber a promessa profetizada pelo profeta Joel, cumprindo-se naquele dia, na ocasião da festa de Pentecostes, lá em Jerusalém. E eles estavam no templo, e ali foi, então, o momento da abertura, da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos e de tantos quantos viessem a crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois a salvação é para tantos quantos crêem. Não é para um número de pessoas exclusivista. Não é só para judeu, não é só para grego. É para gregos e judeus. É para todos os povos de todas as nações. É para todas as línguas. É para todas as raças. Não importa a cor, não importa a posição social. Portanto, esta obra de regeneração, ela está à disposição para ser realizada pelo Espírito Santo de Deus a tantos quantos se volte para Cristo, se renda ao Senhor Jesus Cristo. E o ponto primeiro destaca o seguinte: a doutrina bíblica da regeneração. Doutrina é ensinamento. E nós aprendemos que o processo da regeneração na nossa vida, ela é algo magnífico para trazer uma mudança do velho homem para o novo homem. O velho homem que representa a pessoa de Adão e o novo homem que representa a pessoa de Jesus. E o nosso comentador, ele diz o seguinte: a doutrina bíblica da regeneração, a expressão nascer de novo, em João 3:3, é tradução do verbo grego genei, ser gerado, ou nascer do advérbio anotier, do alto de cima, de novo. Ou seja, é algo que nos deixa esclarecido que uma pessoa não tem condição de viver uma vida espiritual enquanto ele estiver na natureza do velho homem, do velho Adão. E este processo de regeneração na pessoa do Espírito Santo, realizado pela ação do Espírito Santo, passamos a entender que nós agora somos abençoados, agraciados pela agência celestial que nos traz informações do Espírito de Deus para a nossa vida ser cada dia melhorada em Cristo Jesus. Por que melhorada? Porque nós dependemos de um aperfeiçoamento espiritual. Por que dependemos de um aperfeiçoamento espiritual? Porque não somos capazes de, por si próprio, pelos nossos méritos, sermos aperfeiçoados. Jamais o ser humano é aperfeiçoado com seus méritos terrenos, com seus méritos seculares. Ele só é aperfeiçoado para uma nova vida, para viver novidade de vida, se ele estiver em Cristo Jesus. Portanto, no diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é um nascer físico, ou seja, não é um nascer, digamos assim, de uma ação biológica, ou seja, ele voltar ao ventre da mãe. Não é isso. Nicodemos, de imediato, ele não entendeu o que Jesus Cristo, necessário vos é nascer de novo. Ele foi impactado com esta palavra e, ao ser chamado a atenção, Jesus explica que este nascer de novo é uma ação espiritual que deve ocorrer na vida da pessoa. Conforme o evangelista João, ele expõe no capítulo 3, versículo 5. Aqui se trata, não se trata de uma, reforçando aqui, de uma segunda origem humana, mas se trata de uma segunda origem não humana, ou seja, espiritual.
um renascimento a partir do alto, um renascimento que procede de cima, que procede do trono de Deus. Louvado seja Deus. Isto é, o Deus Todo-Poderoso é quem verdadeiramente ele proporcionou para todos nós esse novo nascimento na pessoa de Jesus. Porque em Adão não tínhamos capacidade do renascimento. Porque Adão perdeu, lá no Éden, toda esta harmonia espiritual que tinha com Deus. E tornou-se um homem caído, tornou-se uma geração afastada do plano de Deus, destituída do plano de Deus. E Cristo agora, por meio do novo nascimento, gerado pelo Espírito Santo, o homem passa a ter uma conexão espiritual com Deus, porque ele agora resolve abandonar uma natureza de pecado, uma vida de pecado, para viver de conformidade com os ensinamentos das Sagradas Escrituras. É este o papel fundamental da doutrina bíblica, esclarecer que o novo homem, ele deve viver, sim, uma vida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quando fala aqui de lavagem, fala da água. O Senhor Jesus Cristo falou que Nicodemo deveria nascer da água e do Espírito. E a água representa justamente a retirada das impurezas. A água representa algo que o ser humano pode espiritualmente entender, uma vez que ele esteja em Cristo Jesus, que ele foi purificado pela água, que representa o Espírito Santo na vida da pessoa. E aqui, o Espírito Santo passa a conduzir esta pessoa, uma vez que esta pessoa esteja inteiramente arrependida e passa a viver uma vida com um coração contrito na presença de Jesus Cristo. Aqui podemos falar de regeneração, que significa um novo nascimento, e está intimamente ligado à conversão, está intimamente ligado à conversão do ser humano. Alguém que se converte, ou seja, deixa uma vida natural, deixa uma vida carnal, deixa uma vida segundo os ditames mundanos e passa agora a viver uma vida de acordo com os ensinamentos da doutrina bíblica para a vida de cada um de nós. Pois trata-se da renovação interior, realizada pelo Espírito Santo. Não é algo aparente, é algo que parte não de fora para dentro, mas é algo que parte de dentro para fora. E esta mudança interior, ela agora vai exteriorizar mudança, pois uma vida em Cristo Jesus que não representa mudança, ela não está pautada na palavra de Deus. Pois o cristão, ele representa uma vida de mudança diante de Deus e dos homens, quando verdadeiramente ele abandona o pecado e passa a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Isso é do dia para a noite? É instantaneamente? Não, não é. A nossa mudança, ela não é uma mudança radical. A operação do Espírito Santo na nossa vida em determinados momentos pode ser radical. Mas a natureza humana, para ser modificada, ela precisa passar pelo processo da regeneração. Ou seja, é algo que dentro dele ele não conseguia dominar. A natureza carnal dominava ele. E agora, com o efeito espiritual de mudança interior, ele agora vai exteriorizar uma vida abençoada em Cristo Jesus e vai dar testemunho de uma pessoa nova, de uma vida restaurada, de uma vida renovada, de uma vida verdadeiramente abençoada pela ação do Espírito Santo enquanto viver na terra. O segundo subtópico do primeiro tópico diz o seguinte: a regeneração como oxigênio de Jesus. Eu acho bom dialogar
sobre esse processo de regeneração. E aqui eu encontro algo importante, porque me faz lembrar de como foi a minha jornada de vida e como continua a minha jornada de vida. Existem situações em nossa vida que nós temos uma certa facilidade de abandonar. Mas há situações que precisa de muito trabalho, muito esforço para que possamos melhorar. E tudo isso precisa ser dentro de uma abertura voluntária para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossa vida. É normal as pessoas dizerem que é fácil manter pecados de estimação, que algumas pessoas dizem pecadinho de estimação. Mas não existe pecadão e nem pecadinho. Pecados que nós cometíamos no passado, que pode ter sido gerado dentro de uma circunstância cultural, pois tudo que aprendemos na nossa vida veio de um ambiente, veio de um ambiente organizacional. Se era de uma família estruturada, normalmente esta pessoa, ele tende a se organizar de uma forma estruturada. Se veio de uma família desorganizada moralmente, também tende em conviver de forma desorganizada. E eu sempre ensino aos nossos queridos irmãos, quando eu estou à frente das classes, que nós podemos ser atingidos por pecados que eu chamo de pecados culturais. Se no passado alguém tinha um determinado vício, é bem fácil esta pessoa, ao aceitar Cristo Jesus, ele ser atacado pelas forças malignas para que ele volte a este vício. Por isso que eu chamo de costumes culturais ou de pecados culturais que era praticado no passado e agora a pessoa tem uma vida modificada em Cristo, mas o inimigo sabe que ele era escravizado daquela forma, ele pode ser incitado a voltar àquelas práticas. Mas o processo de regeneração, ele nos traz uma notícia muito importante, que o homem, uma vez regenerado em Cristo Jesus, ele é fortalecido para não cometer nenhum tipo de prática que cometia no passado. E aqui o comentador, ele trata a regeneração como uma exigência de Jesus. E aí esta exigência, eu falo que é o oxigênio para a nossa vida ser oxigenada pelo Espírito Santo para não cometermos delitos que cometiam antes ou outros que porventura venhamos ser atingidos pelas setas inflamadas do inimigo. E Jesus Cristo, ele declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele não pode. E aí eu quero voltar a esta palavra que veio ao meu coração, o oxigênio espiritual. Esta pessoa, por exemplo, Nicodemos, ele vivia sufocado. Ele não tinha a experiência do oxigênio espiritual na vida dele. E agora ele, ao conhecer a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele passa, digamos assim, a respirar de uma forma entendedora que Cristo realmente é a razão principal de viver. E todo crente em Cristo Jesus, ele precisa ter esta experiência alegre de que somente Jesus é a razão principal da alegria dele, é a razão de fazer ele viver através deste oxigênio espiritual concedido por Deus por meio de Jesus e através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Equivale dizer, de acordo com um comentador, que a regeneração é absolutamente necessária. É algo necessário. A mudança de vida é necessária. A regeneração é a porta de entrada no reino de Deus. Louvado seja Deus. A obra inicial da graça que principia a transformação do pecador é a regeneração. No milagre do novo nascimento, há
fé e arrependimento. Torna-se uma nova criatura. E esta exigência absoluta de Jesus Cristo para nós é, sim, uma condição essencial para a salvação. Ou seja, a salvação ela é condicional a este processo da regeneração. Pois, se não passarmos pelo processo da regeneração, não há uma salvação garantida. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade, ou seja, anunciado com prioridade, ensinado com prioridade às pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. No terceiro subtópico do primeiro tópico diz o seguinte: o Pai como o autor da salvação. O Senhor Deus, já vimos em lições anteriores, que o Senhor Deus ele se apresenta como o autor da salvação. Podemos ver lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, o Senhor concedendo esta promessa para a humanidade. A regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. É Ele que inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável. Aleluia. E por sua vontade de salvar os pecadores. Pois todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, e o Senhor se preocupou com este assunto para que o homem não se destruísse. Provando ele o seu grande amor, de acordo com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecendo por graça, ou seja, oferecido por graça. E esta graça ela é divina, mediante a fé. Toda boa dádiva, louvado seja Deus, ela vem do alto, do autor da nova vida que recebemos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, de acordo com Tiago, capítulo 17, capítulo 1, aliás, versículo 17 e versículo 18. Portanto, aqui está o Pai como autor da salvação, aqui já bem detalhado pelo nosso comentador. E o quarto tópico do primeiro diz o seguinte: o Espírito como agente da regeneração. Este agente, este mensageiro enviado por Deus à pessoa de Jesus, ele é sim a regeneração da nossa vida. E esta regeneração é um ato de misericórdia divina. Pois Deus, ele é justiça, ele é amor. Sendo ele justo, ele não permitiu que Satanás destruísse a humanidade. O plano de Deus nas nossas vidas não foi revogado por Deus. O inimigo pode estar aí à espreita para destruir vidas. Mas eu quero vos dizer que Cristo, ele já se ofereceu por mim, por você e por nós, para que nenhum de nós fôssemos destruídos. Cristo é a vida. Cristo é a redenção. Cristo é a regeneração. Louvado seja Deus. Portanto, é o Senhor Deus, nosso Pai, que decreta esta bênção. De acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4, o Filho que o torna possível por sua morte e ressurreição. E o Espírito que a realiza no coração do pecador. De acordo com João capítulo 16, versículo 8. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida de todo aquele que é regenerado, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo ensina acerca dos frutos do Espírito. Finalizando aqui o tópico primeiro, a regeneração é uma obra trinitária, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus.
O segundo tópico diz o seguinte: a natureza espiritual da regeneração. Uma transformação interior. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, ou seja, da carne. Ou seja, ele pensou, como é que pode um novo nascimento biológico? Como pode acontecer, eu já sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e agora nascer de novo? Nascer uma nova pessoa? Como pode isto? E foi justamente este momento, esse contraste entre a pessoa divina e a pessoa do homem terreno, digamos, aqui fazendo a figura do Espírito Santo de Deus, divino, e o homem natural, que gerou toda esta harmonia, esta harmonia espiritual neste diálogo entre Jesus e Nicodemos, para que fosse Nicodemos agora entendedor da missão que o Pai concedeu ao Filho, que era regenerar a humanidade através do novo nascimento. E eu quero aqui fazer uma observação, que o novo nascimento ele não acontece através de uma vida religiosa. Religião, ela não transforma a vida. A religião, ela pode até acomodar grandes grupos de pessoas. A religião, ela pode trazer muitos efeitos sociais, mas espiritualmente, só quem pode regenerar o homem é Jesus Cristo. É importante enfatizarmos isso. É importante, meus queridos, que nos acompanham por meio deste canal, entender que a religião nenhuma traz a salvação. A religião ela fica na terra. Há, na verdade, um sistema religioso mundial que muitas pessoas fazem parte. Um faz parte da religião B, da religião C, da religião A. Há religião para todo tipo de gosto. Mas eu quero vos dizer, meus queridos, que nenhuma delas salva. Mas apresentamos Jesus, o único que salva, o único que regenera, o único que pode verdadeiramente transformar a vida para ter um encontro glorioso com Cristo. Pois a verdadeira intenção de Deus é que a humanidade ela seja salva, seja liberta na pessoa de Jesus, para morarmos eternamente com o Senhor. E que esta vida ela não venha se extraviar, que ela não venha perecer, mas que ela venha justamente ser resgatada por este grande amor através da ação do Espírito Santo. E assim podermos dizer claramente, eu tenho uma vida em Cristo. Eu tenho uma vida abençoada em Cristo. O que é ter uma vida abençoada em Cristo? É ter a certeza absoluta que ele é um homem, uma mulher, uma moça e um rapaz salvo em Jesus Cristo. Mas, irmão, e as crianças? As crianças, por si só, elas já são salvas em Jesus. As crianças, a elas pertence o reino de Deus. Agora, quando elas se tornam adultas, quando elas se tornam compreensíveis das coisas terrenas, aí sim precisa tomar uma decisão. Portanto, Nicodemos era um judeu, um homem formado, que já tinha a sua formação secular, que já tinha toda a sua formação familiar, tinha a sua formação social, ele tinha a sua formação religiosa, mas não tinha o mais precioso, que era uma vida abençoada em Jesus por meio da regeneração. O segundo subtópico do primeiro fala uma obra soberana do Espírito. Por que uma obra soberana do Espírito? Porque nenhuma outra autoridade pode suplantar a ação do Espírito Santo.
Somente através desta obra espiritual o homem pode ser salvo. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. E isso significa uma transformação espiritual completa. Ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito, de acordo com Efésios capítulo 3, versículo 16. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, ou seja, pela natureza carnal, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer, de acordo com João 3 e 8. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Queridos, o Espírito Santo, ele é soberano. Esta obra do Espírito Santo na vida do homem, a regeneração, ela é uma obra soberana. E esta soberania de Deus na vida do homem só é possível se ele se voltar para Deus. Se ele ouvir a Deus. Se ele olhar para Deus. O profeta messiânico, ele diz: olhai para mim todos vós, todos os confins da terra. Todos os seres humanos devem olhar para Deus, para então ter a salvação em Cristo Jesus. O terceiro subtópico do 2 diz o seguinte: uma nova vida e nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Carne aqui, meus amados, eu já tenho falado anteriormente, mas eu quero repetir. Carne não se trata deste envelope, deste tecido. Não é essa carne do nosso corpo humano. Carne aqui trata-se da natureza, as obras carnais. Se formos observar o que Paulo ensina à igreja lá na Galácia, os irmãos lá tinham uma dificuldade de compreender o que era fruto do Espírito e as obras carnais, e por ser uma região que as pessoas não sabiam distinguir bem sobre o que era fruto do Espírito e obra carnal, Paulo passa a ensinar a igreja acerca das obras carnais e também sobre o fruto do Espírito. E eu gostaria de ler aqui, meus amados, eu estou aqui de posse da Bíblia, e eu vou ler aqui Gálatas capítulo 5, acerca das obras carnais. Porque quando estamos lendo a Bíblia, ou estamos ensinando, falamos de obra carnal, ou de natureza carnal, muitas pessoas ainda não entendem espiritualmente que é a natureza. Louvado seja Deus para sempre. Olha o que diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é o viver de uma pessoa natural. De uma pessoa que não tem uma vida de arrependimento, ele pode estar ligado diretamente a qualquer um desses tipos de vício, como falei anteriormente. Mas eu quero falar aqui agora, ler agora, sobre o que Paulo também ensinou acerca do fruto do Espírito. Ou seja, uma vida regenerada, ela produz o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Com estas coisas não há lei, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne, ou seja, crucificam a natureza carnal, com as suas paixões e concupiscências. Aqui está, meus amados, o que é viver uma vida no Espírito. O irmão, a irmã, o crente, ele está bem com a sua vida, com a sua família, com a sua igreja, e de repente surge um ataque maligno
E aí esta pessoa, ele tem capacidade de entender que o ataque maligno, ele não pode submeter aquele ataque maligno. Mas de repente chega uma seta inflamada que mexe com a estrutura dele, da natureza carnal. E aí ele corre o risco, se ele não crucificar esta natureza carnal, ele corre o risco de se enveredar por um desses tipos. Digamos que se de repente a sensualidade toma de conta do ser dele e ele passa a observar os convites sensuais que tem por aí, seja por meio da internet ou por meio da sua convivência social, no ambiente de trabalho, no ambiente da igreja, no ambiente familiar. De repente ele cai em uma tragédia porque ele passou a dar lugar à natureza pecaminosa que não foi crucificada. E se não crucificarmos essa natureza carnal, nós não temos capacidade de chegar na presença do Senhor, nosso Deus. Muito bem. Fazendo esse destaque aqui, eu quero ir para finalizar aqui o segundo tópico, que diz: a regeneração é uma transformação interior operada pelo Espírito, purificando e renovando o pecador para viver em novidade de vida. O terceiro tópico diz sinais do novo nascimento em Cristo. Ou seja, se esta pessoa, ela realmente nasceu de novo, está passando pelo processo da regeneração, ela vai emitir sinais que está em Jesus Cristo. A justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora no Calvário. Estes sinais, primeiramente, ele tem que ser evocado por uma vida de convicção, de fé, de cada crente. O crente, ele não pode ser uma pessoa duvidosa. Ele não pode passar o dia e à noite declina a sua cabeça para dormir e agora ele, mas meu Deus, será que eu estou salvo em Jesus? Será que eu estou em condição para ter um encontro com o Senhor? Ele pode até fazer, ele pode até, através das orações, fazer um trabalho de invocação a Deus para saber se ele está pronto, se ele está pronto para chegar na presença do Senhor. Mas duvidar ele não pode. Ele pode pedir confirmação, ele pode pedir para o Senhor revelar a ele o que está impedindo. Se algo está impedindo ele ser mais crente, ser melhor, ser o melhor filho, ser o melhor pai, ser o melhor esposo, ser o melhor servo de Deus nas atividades da casa do Senhor. Ele pode orar a Deus indagando acerca de tudo isso, porque nós passamos pelo processo do aperfeiçoamento. Por quê? Processo do aperfeiçoamento, porque somos imperfeitos, mas duvidar da salvação não podemos, exceto que eu tenha consciência que estou uma vida de pecado, que eu estou aparentemente, diante de todos, eu estou bem, mas eu sei que eu estou alimentando um erro na minha vida. E se assim acontece, essa pessoa precisa fazer uma reflexão, rever os seus conceitos espirituais, seus conceitos morais e também sociais, para que possa, em Cristo Jesus, se reerguer, assim, sendo uma pessoa abençoada, recebendo o perdão de Jesus. Recebendo o perdão de Jesus. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, uma vez que ele se arrepende e crê. Olha, meus amados, para nós é muito difícil, mas para Deus não é difícil. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor, nosso Deus. As pessoas ignoram quando o irmão, quando o pastor, quando o evangelista está evangelizando acerca da salvação. Ignoram porque estamos dizendo que todo aquele que se arrepende e crê, ele é salvo. E aí há quem diga que, como que pode nós, seres humanos cheios de falha, ser salvos em Jesus Cristo? Alguém se martiriza. Não, eu mereço, na verdade, se extraviar. Eu não mereço salvação, o pecador não merece salvação,
Mas, meu querido, não merecemos mesmo. Na verdade, não merecemos. Mas quando entendemos que não merecemos, precisamos entender que o Senhor, Ele suplanta este entendimento. O Senhor, Ele suplanta este fracasso humano. Que é sabermos que somos pó, que somos miseráveis, que somos pequenos, que somos falhos. Precisamos compreender que Jesus, Ele é o nosso justificador. Sendo Ele o nosso justificador, Ele também é o nosso regenerador. A sentença, a cédula contrária que estava posta para todos nós, o Senhor eliminou por meio da morte e morte de cruz do seu Filho amado Jesus, para salvar a mim, a você e a todos nós. Louvado seja Deus. Prosseguindo, aqui no segundo subtópico do 3, a vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediato e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Esta é a vida de santificação. De imediato, se arrependeu e creu, de imediato ele é salvo. A sentença que estava sobre ele agora foi, louvado seja Deus, foi a sentença de morte que estava sobre ele agora foi eliminada. A sentença de morte que Satanás promoveu na vida da humanidade através da desobediência foi eliminada a partir deste momento que ele se arrepende e crê em Jesus, e agora ele entra automaticamente no processo da regeneração. Da regeneração. Para agora prosseguir uma vida de santificação. E esta vida de santificação, ela é progressiva. Ela não é instantânea. Ela passa por um processo de aperfeiçoamento dia após dia, enquanto este crente viver na terra. Porque a qualquer momento podemos estar cometendo alguma falha na forma de agir, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de proceder. Às vezes procedemos, meus amados, de forma tão injusta conosco mesmo, achando que somos capazes, mas não somos. Às vezes realizamos algum projeto e achamos que somos capazes para levar aquele projeto adiante e de repente aquele projeto vem à ruína. Por quê? Porque somos imperfeitos, não temos capacidade. E aí precisa entender se Deus está realmente nesse plano ou é só um plano humano. O crente precisa, todo dia, estar dentro desse processo de reflexão espiritual diante de Deus. E terceiro, para finalizar aqui do terceiro subtópico, ou do terceiro tópico, o fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito, qual já li aqui em Gálatas capítulo 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isto é o que realmente é exposto, é revelado por meio de uma vida transformada. Seja no ambiente de uma vida pessoal, de uma vida familiar, ou entre os familiares. Nós não somos compreendidos por todos. Há pessoas que olham para nós e querem que nós sejamos não só santos, mas pessoas que nos julgam e querem que sejamos um Deus. Há pessoas que quando cometemos alguma falha ou não somos capazes de lidar com determinados projetos na vida, fracassamos. Aí as pessoas dizem, mas não é crente? Mas ele não disse que é crente? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, familiares, nós não devemos ser juiz dos nossos semelhantes. Nós devemos orar por eles, ajudar, aconselhando, e sabendo que todos nós podemos ter virtude em alguma área e fracassar em outras. Eu tenho experiência de vida em muitas áreas, no sentido pessoal, no sentido familiar, no sentido de convivência em ambiente de trabalhos, no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido social, no sentido financeiro, econômico, todas as áreas, porque o Senhor, Ele nos prova em tudo que há aqui na terra. Em tudo somos provados, porque Cristo em tudo foi provado. Com um detalhe, Jesus não pecou. E nós dependemos desta regeneração.
Dependemos desta vida espiritual. Dependemos da renúncia do ser humano para então viver uma vida em Cristo Jesus. A regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Finalizo dizendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele é poderoso para trazer para a nossa vida a regeneração em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero lhe dizer, se você não foi alcançado dentro do mérito que você desejou, mas se você foi alcançado para a salvação da sua vida, você não perdeu nada. Se você está em Cristo, continue seguro em Cristo. Porque os sinais do novo nascimento, ele inclui a justificação pela fé. Não duvide da sua justificação. Operada por Deus na pessoa de Jesus, através do Espírito Santo. A vida de santificação e a manifestação contínua do fruto do Espírito deve ser algo primordial na vida de cada um de nós. Neste momento, eu agradeço esta rica oportunidade, pedindo a vocês, ao alcance desta comunicação, que oreis por nós, para que possamos melhorar no conhecimento, no aprendizado, e possamos ser melhores crentes, e possamos ser melhores em todas as áreas da nossa vida, aguardando o dia glorioso da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos, na pessoa do nosso pastor, José Luiz de Oliveira. Agradeço a superintendência, na pessoa do nosso irmão Francisco. E agradeço ao editor, nosso irmão Cláudio, que está aqui com paciência, ajudando-nos a desenvolver esse trabalho. Deus te abençoe, o diácono Cláudio e sua maravilhosa família. A paz do Senhor para todos.